Faltando 5 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina e no Uruguai, começa mais uma semana especial de tensão na América do Sul. Para analisar o assunto, nós contamos com a presença da mestre em Estudos Estratégicos Internacionais, Luísa Pesses Valente. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Bom, vamos começar, porque a gente tem vários pontos aqui no Globo para analisar. Vamos começar falando da abertura das eleições na Argentina, mas também faltam 8 semanas, para o provável segundo turno das eleições na Bolívia. O atual presidente Evo Morales provavelmente vai ter que ir a um inesperado segundo turno na busca pelo 4º mandato. O que tem gerado um clima de tensão no país? Qual a diferença entre a situação da Bolívia para outros países da América do Sul, que têm enfrentado crises sociais e políticas e agora uma desconfiança? Aqui a gente pode trazer um paralelo para o Brasil. A gente teve uma sequência de governos do PT e agora Evo Morales parece que vai encarar, um adversário, um opositor forte. Pois é, a América Latina está em ebulição. Não é só a Bolívia, não é só a Argentina, nem esse desconforto do Brasil. A América Latina está como se fosse uma panela de pressão. E isso a gente pode ver em vários pontos, mas a Bolívia se destaca por ser um pouquinho diferente das outras crises que estão acontecendo. A Bolívia, com Evo Morales, que começou a sua primeira eleição lá em 2006, ali que começou tudo, todo mundo esperava em todas as eleições que ele passasse muito tranquilamente. Isso aconteceu. Nunca foi nem perto de ter segundo turno. Sim. E esse é o primeiro ano que tem chance, sim, de ir para o segundo turno com o Massa. Então, o que acontece? Por que é diferente dos outros países? Eles não adotaram nenhum modelo neoliberal. O país, pelo contrário, tem bastante um viés mais de esquerda, mesmo que o presidente tenha vindo para a posse do nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi uma alternativa bem pragmática, digamos assim. O que acontece ali no caso da Bolívia é eles têm um indicador econômico muito bom. O PIB está crescendo a 5%, sendo que a média mundial é 3,6% e da América do Sul é 0,4%. Então, ali não é uma crise econômica como a gente vai ver nos outros países. Claro, existem desgastes, o déficit público é muito alto, como é um padrão da América Latina, desde a época das redemocratizações principalmente. Mas o que acontece é que agora está tendo um problema institucional. As pessoas estão se questionando se realmente querem o Evo Morales de novo, se isso faz algum sentido e começou a ter esse problema de deslegitimação. Então, que nem a gente vê aqui no Brasil falavam, a gente não quer esse governo de novo, a gente não quer uma repetição. O povo está começando a clamar por mudanças e muito pela insatisfação disso até não ser muito legal. Eles conseguiram fazer uma manobra para ter a 4ª reeleição. Sim. Mas, teoricamente, teve até um plebiscito anos atrás e o povo negou. Sim. Mesmo sendo um resultado positivo. Tu acredita que esse desgaste é a figura Evo Morales ou seria uma espécie de ruptura, rompimento com um ideal mais à esquerda? A questão é que a gente está passando agora por uma onda de uma guinada direitista, assim, no mundo inteiro, não só na América Latina. Então, tu começa a ouvir o que o Trump está fazendo, tu vê alguns dados, se tu não vai a fundo, tu pode até ter esse viés e pensar, não, eu não quero mais o Evo Morales. Sim. Então, é bem dúbia essa situação, porque a América Latina sempre caminhou muito junta, tem aquelas questões de onda democratizadora, sempre foi um movimento em conjunto. E a Bolívia está indo um pouco diferente disso. Pois é. Então, talvez agora seja o momento da Bolívia ter essa guinada, mas ao que tudo indica, mesmo que o Evo Morales ganhe no primeiro turno, ele precisa ter uma diferença de 10 pontos do seu segundo do Massa. E é o que indica não vai acontecer. Então, vai para o segundo turno mesmo, ganhando o primeiro turno. Bom, aí a gente vai ter que analisar mesmo se vai ou racha, como a gente imagina. Bom, agora vamos nos deslocar para o Chile, Passando então a cordilheira, a gente chega no Chile. O final de semana foi de levante popular. Eu acho que você aí em casa viu as imagens, umas imagens fortes, repressão policial, enfim. Esse levante popular contra o governo após o anúncio do aumento nas tarifas do metrô de Santiago. O movimento foi o estopim para uma onda de protestos contra o que a oposição chama, na verdade, de queda de qualidade de vida provocada pelas políticas do governo Piñera. Essa tensão no Chile chama atenção porque o país é considerado por muitos analistas como estável. Foi usado aqui em diversas vezes no Brasil durante a campanha, se falava muito sobre o paraíso, o Eldorado que estava se tornando o Chile.
Porém, todavia, entretanto, eu que visitei alguns anos atrás, sempre vi, e isso não é de hoje, manifestações em Santiago praticamente diárias, especialmente de estudantes voltados à educação, né? Com a demanda sobre a educação. Praticamente, universidade pública lá, na nossa concepção aqui do Brasil, não existe. Dá para dizer que isso é um estopim mesmo, porque as demandas já eram antigas, e aqui vamos botar também as reformas que foram feitas a respeito da capitalização e da a previdência estatal no Chile. Eu acho que não é nenhuma medida do Piñera, são as medidas que vieram desde o Pinochet e foram mantidas até hoje. Então, desde ali, de 94, desde que começou tudo esse movimento pela democracia, as bases econômicas se mantiveram. E isso é muito pelos Chicago Boys, que se chamam, que é a escola que o nosso atual ministro da Economia, inclusive... Sim. Paulo Guedes. Exatamente, que o Paulo Guedes tem a formação lá e ele traz e defende bastante isso aqui no Brasil. É uma escola basicamente neoliberal e o Chile foi o primeiro país, foi o laboratório da América Latina, digamos assim. Então, isso começou desde a ditadura, que nos outros países a gente vê que foi já na democratização. Sim. E no Chile, não. E o que acontece? Teve uma mercantilização de todas as esferas sociais. Então, a saúde, ela passou de pública para privada. Existem planos de saúde, mas eles não cobrem tudo. Tudo até que tu usa do governo para a saúde tu tem que pagar. A educação, existem as mensalidades das universidades públicas, algumas vezes são mais caras que das universidades privadas. Então, tem uma série de coisas que realmente, se a gente pega dados macroeconômicos duros, a gente vê o crescimento econômico do PIB, 4% no último ano. Excelente. Sim. Só que o PIB não reflete indicadores sociais, a gente não consegue ver a desigualdade. Então, claro que teve o aumento dos 30 pesos, que equivale a 17 centavos nas passagens de ônibus, mas quando a gente vai olhar a base, tem uma desigualdade latente pujante ali. Sim. Se a gente vai pegar um dado específico, por exemplo, mais da metade dos trabalhadores ganham um salário mínimo. Então, esse é o primeiro ponto. Daí, só 11% dos estudantes mais pobres chegam a universidades, enquanto 84% dos mais ricos chegam a universidades. Então, assim, até a questão de previdência, da aposentadoria, que é o modelo que defendem para implementar aqui no Brasil, o que acontece é que as pessoas lá, os mais velhos, estão se aposentando ganhando 60% de um salário mínimo. Sim. E com isso começa a se endividar, o número de suicídios de pessoas idosas começa a aumentar. E tudo isso, bastou acontecer um aumento de 17 centavos, os estudantes foram às ruas e agora a população toda está se engajando nessa causa. Sim. A velha questão entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? Exatamente. Bom, a gente está com um tempo curto e a gente tem tantos lugares para passar aqui. Vamos para o Equador agora, né? Equador, no início do mês, após o fim do subsídio aos combustíveis, a gente viu também manifestações muito fortes da população, né? E vou resumir aqui, né? A gente também tem esse clima muito tenso no Equador. Tem a mesma base, dá para a gente comparar com o Chile? Eu acho que dá para comparar, porque nos dois países, tanto com o Piñera quanto agora com o Lenin Moreno, eles aplicaram medidas de austeridade, que é cortes. Agora, no Equador, muito disso é pelo acordo que fizeram com o FMI, que tiveram que aumentar a receita, diminuir despesas. Então, são medidas parecidas. Sim. O governo diminui seus subsídios, aumenta preços. Isso gera uma insatisfação econômica e acaba desgastando o lado político também. Então, é tudo muito atrelado. Agora vamos para a Argentina e no Uruguai, momentos de eleições nos dois países. E nesses momentos de eleições, a gente também lembra que a Argentina, a coisa também não é muito fácil, né? Diferente aqui do Brasil, onde Brasília está um pouco distante da gente, Buenos Aires concentra a população e na Praça de Maio, lá na Plaza de Maio, tem manifestação quase que diária. Está tendo manifestação agora por causa do Chile. Exatamente, por relação ao Chile. O que a gente pode imaginar? Macri, como é que a gente pode entender na Argentina e no Uruguai, que parece que está quietinho, parece que as coisas estão calmas, mas de fato, as coisas estão calmas no Uruguai? Pois é, a questão, é bem diferente o que está acontecendo. O Uruguai vem agora com um governo com políticas sociais mais voltado para a esquerda, um país pequeno, crescimento econômico, tem chances de vir um candidato mais à direita, que é o Paul, tem como continuar o Daniel Martinez, continuar essa política mais de esquerda. Já a Argentina, as coisas, sempre é tudo muito visceral na Argentina. Né? Aliás, tem semifinal da Libertadores, a cidade também está em convulsão por causa disso hoje. Né?
A Argentina é assim, o Maurício Macri ele chegou, como todos os presidentes da Argentina, prometendo fazer uma ruptura, melhorar tudo e aplicando essas medidas neoliberais também. Isso vinha no discurso, ele fez alguma série de medidas e ele chegou num ponto que a polarização política é muito forte. Tudo que acabava dando errado, a culpa era mais do governo kirchnerista, o antecessor. Só que a questão é que tem uma série de coisas que a gente pode atrelar ao passado. Algumas medidas do governo Macri foram bem questionadas, o acordo com o FMI, o endividamento em dólar. Então, tudo isso fez com que a população se revoltasse e tiveram as primárias, que lá o sistema eleitoral, nas primárias, tu já sente o que está acontecendo. Sim. Então, nas primárias mostrou a chapa da Cristina como vice e do Fernandes como presidente, que seria uma continuidade, digamos assim, do governo Kirchner, ganhando de forma esmagadora. Tanto que na Argentina eles já dão o Fernandes como o próximo presidente. Sim. Olha, eu estou tentando imaginar Buenos Aires hoje, com as manifestações ali em frente à Casa Rosada e no bairro La Boca, com uma decisão entre River Plate e Boca Juniors que praticamente para a Argentina, com violência muito forte. A gente lembra disso na final da Libertadores do ano passado, né? Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu não posso deixar de falar que agora vamos sair da América do Sul rapidamente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, desistiu de formar um governo. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa terça-feira que pode trocar o embaixador do Brasil em Israel. Como é que fica essa situação agora? Parceiros tão próximos nesse início de governo, o que a gente pode esperar dessa relação Israel-Brasil? Pois é, aconteceu isso há pouco, tiveram mais uma vez as eleições lá em Israel. O sistema eleitoral é parlamentarista, é bem diferente, mas basicamente o que acontece não é que o Bibi, o Benjamin Netanyahu, ele está fora, ele segue sendo o primeiro-ministro, mas ele informou para o presidente que não ia conseguir montar o governo e passou para o Gantz, que era o segundo colocado do Partido Azul e Branco. E o que acontece com isso sai o Bibi, que era o grande amigo do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi visitar em Israel, uma relação muito próxima. Mas hoje mesmo depois dessa declaração do Bolsonaro de trocar, porque ele falou que era mais uma questão que antes já estava desde 2017, queria fazer mudanças ali, ele falou que independente de quem for o primeiro-ministro, o Bolsonaro vai apoiar e o Brasil está 100% aberto ao diálogo. Então, acho que o Brasil ainda se apoia, porque acredita que os Estados Unidos vai seguir apoiando. Então, o Bolsonaro ainda segue tentando uma frente ali. Ele já viu que vai perder o Macri. Isso já está deixando ele bem tenso, tem discursos bastante eufóricos, assim, falando sobre a Cristina, sobre esse viés mais da esquerda argentina, e ele não quer perder isso em Israel também. Então, é uma situação bem delicada no Uruguai também. Se o Martínez ganhar, ele já falou que considera o Lula um preso político, que ele está contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está começando a assimilar, e não só o Bolsonaro, né? Essa onda neoliberal está começando a se abalar. Vamos ver o que sai do Knesset, né, do parlamento israelense, a partir dessas decisões de Bibi Netanyahu, como é conhecido em Israel. Quero agradecer a presença de Luísa Pesses Valente, mestre em estudos estratégicos internacionais, que brilhantemente nos trouxe um panorama. Acredito que você aí de casa já tem luz sobre diversos assuntos da política internacional. Muito obrigado, Luísa. Seja sempre bem-vinda. Sempre um prazer.